Eu fui atrás do caldeirão com todas as minhas forças, assim, eu fiz tudo que você imaginar, do e-mail até a carta, até, ir em caravana que tinham 70 idosos, só eu de homem, eu fui em tudo que você pensar para chegar até o Luciano, internet o tempo todo, eu fiz de tudo, assim. E tem uma história muito interessante, cara, que a gente estava tentando, falamos com algumas pessoas que conheciam e tal, que estavam próximas, e teve gente do nosso município, que hoje é muito famoso, não precisa falar o nome, muito famoso, que tinha muita proximidade, que simplesmente cagou, assim, pra nossa situação. E teve gente que a gente nunca imaginou que fosse tentar e tentou, se aproximou, falou e tal. E a gente já tinha começado uma obra no projeto pelos arquitetos do bem, arquitetura do bem, que foi o nosso primeiro Luciano Huck, assim, né. Era um grupo de arquitetos, engenheiros de Niterói, que conheceram a gente através do Sempre Criança, que é um outro projeto também de Niterói, e conheceram a gente e tal: "Pô, a gente quer fazer uma campanha para vocês, para reformar aqui, para deixar mais agradável e tal para as crianças". E eu falei: "Tudo bem". E aí a gente se conheceu, eles show de bola pra caramba, fizeram a campanha, conseguiram R$ 50.000 e já estavam construindo a parte de cima. A parte de cima já estava praticamente pronto, assim. Só que o sonho, cara, do Luciano, ele nunca foi embora, assim. Quando os arquitetos chegam, a Paola fala: "Agora a gente talvez não precise mais, né, do que o Luciano vem e tal". Só que sabe quando tá muito vivo, que você vê acordado? Eu trabalhava no colégio e eu vi ele entrando no portão do colégio. Eu falei para o porteiro: "Cara, o Luciano Huck passou aqui". Ele falou: "Pô, Douglas, se passou, passou por cima de mim, porque eu não vi". E eu falei para uma moça, a Michele, que estava na faxina, nessa época eu era inspetor. Falei: "Michele, será que eu tô ficando doido, cara? Eu vi o Luciano Huck entrar". E ela disse: "Cara, se você tá vendo, vai acontecer, não desiste não". E foi uma das coisas na vida que eu nunca desisti, eu tinha 100% de certeza, cara. E as crianças pegaram essa certeza para elas, e começaram a sonhar também. "Tio Douglas, eu sonhei que o Luciano foi, eu sonhei que o Luciano foi". E o sonho era, o Luciano batia na porta, e as crianças falavam: "Tio Douglas, o Luciano tá aí". E eu abria a porta e aquela alegria toda. Eles procuraram a gente com uma equipe fake, nem sei se pode falar isso, mas vou falar. A equipe fake, que chega e diz: "Pô, a gente é de um projeto, a gente quer te dar um banheiro aí, cara". Eu falei: "Pô, tudo bem, bacana, quer me dar um banheiro, ok". E a casa que a gente mora hoje, o dono da casa, que era o companheiro da minha avó, deixou pra gente, pra mim. "Olha, essa casa quando eu morrer é do Douglas", o Douglas que é o dono da casa. Só que ele tinha uma filha biológica também. E aí, o pessoal do banheiro falou: "Cara, a gente tem que saber de quem é a casa, tá no nome de quem, legalmente de quem é a casa e tal". E eu não falava com ela há 11 anos, da minha vida, assim. Eu falei: "Ela não vai querer ceder". Eu entrei em contato com ela, consegui achar no Facebook e tal. "Ai, que bom te ver", aquilo tudo. E eu falei: "Então, eu queria falar sobre a casa". Ela falou: "Pô, tô muito ocupado, tô trabalhando". Desligou o telefone. Eu falei: "Ferrou". E eu já desconfiava, eu falei: "Paola, isso é o Luciano Huck, cara. É o Luciano Huck". Teve até uma situação engraçada que um amigo meu falou: "Cara, eu acho que é o Rodrigo Faro". E eu falei assim: "Irmão". Gugu, É, todo mundo, toda hora vinha um e eu nome. falei: "Irmão, com todo respeito, se for o Rodrigo Faro, eu vou ficar muito chateado, cara". Porque eu quero, Deus me prometeu Cara, o Luciano se Huck. ele vier com uma fantasia e tirar a De máscara bailarina ainda, com as menininhas, imagina. Rodrigo Faro, eu não vou conseguir me conter o meu rosto de decepção, cara. Eu vou negar, cara, eu vou dizer: "Não, não foi isso que eu sonhei com o Luciano Huck". E o SBT me ligou um dia antes do Luciano Huck vir. "Douglas, aqui é do SBT e tal, a gente quer fazer uma reportagem com você e tudo mais". E o arquiteto estava perto de mim, eu falei: "Cara, o SBT quer fazer uma reportagem com a gente". "Ele aceita, Douglas?". Eu olhei pra ele assim e falei: "Não, pô, não quero não". "Não quer reportagem?". Eu falei: "Pô, não quero, cara, obrigado". E eu falei pra ele: "Cara, se a gente for pra passar no SBT, a gente não vai passar na Globo. Vamos focar no que a gente quer, cara, eu quero a Globo". E eu estava muito focado naquilo. E aí, a obra rolando, eu fui buscar as crianças, fomos pra uma praça, aonde esse pessoal fez um monte de pergunta, tal,
Paola, acho que não é o Luciano. Eu falei, é o Luciano. E aí, no dia seguinte, a gente tinha uma carta, que a gente levou essa carta numa dessas caravanas, a gente foi umas 5 caravanas. Uma delas eu andei pra caramba, enfim, outra história. E aí entreguei, e o cara falou pra mim assim, irmão, não pode entregar a carta. Eu falei, pô, mas eu já entreguei umas 3 cartas aí. Aí, então, esse é o problema. Por conta de você, por conta disso, o responsável da caravana, né? A gente corre o risco de não poder trazer mais as pessoas porque você entregou a carta. Inclusive, a sua carta, o fulano rasgou a tua carta. Todas as cartas ele rasgou. Porque não pode. Eu falei, ele rasgou? Ele falou, rasgou. Eu falei, então quero ir embora. Abre a porta aí, quero ir embora. E aí, arrumei uma mini confusão no Projac. Falei, eu quero ir embora, irmão, não pode me prender aqui. Fui embora. Chegou lá, esqueci que não tinha o dinheiro da passagem, andei até não sei aonde, pedi para um amigo pagar Uber, uma confusão danada. Eu chego em casa com essa carta e a carta fica lá. Uns 3 meses tudo isso aconteceu, a carta sumiu. Na segunda-feira, no domingo, a gente foi arrumar a casa, achou a carta. Caramba, a carta aqui. Na segunda-feira, a gente pega as crianças, sobe o morro com as crianças, cantando aquela alegria, vai para a pracinha, porque a casa está em obra. E a minha esposa foi... A gente até perdeu o Bolsa Família por causa disso, uma história interessante. Ela desceu para atualizar o Bolsa Família e ela fala assim, Douglas, está subindo um carro com uma câmera no capô do carro. Aí eu falei, deve ser aquele pessoal do banheiro para fazer uma entrevista com a gente. Não passou pela minha cabeça. Assim. E aí o carro passou direto. E aí passou mais 2 vans. Falei, tá estranho. 2 vans tá estranho. Ele me viu, subiu o morro direto, deu a volta para descer. E ele desce o morro andando já, desce o morro a pé. E uma criança vê ele. Eu tô de costa para ele, uma criança vê. Douglas, Luciano Huck. Aí eu falei, realmente eu tô com algum problema. Porque eu tô escutando de novo as crianças me falar que é o Luciano Huck, cara. Eu tô maluco. E aí, tio Douglas, é o Luciano Huck mesmo. E aí eu levanto com medo, cara. Com medo e levanto e olho. E o cara tá vindo na minha direção, assim. Foi o sonho. Eu sonhei e aconteceu daquele jeito, assim. E foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, cara. Muito bom. Mas o que me surpreendeu... 2 coisas me surpreenderam. O Luciano disse que o negócio ia complicar. Ele falou, Douglas, as pessoas vão achar que eu te dei R$1 milhão, cara, de reais e não vão mais te ajudar. Elas vão achar que se tu tem muito dinheiro, que eu tô te dando uma grana por mês, que elas vão sumir. Isso foi um fato, aconteceu mesmo. E a segunda coisa foi que o Luciano... Eu sei que falar isso, eu vim aqui e falar isso, é ruim pra mim de alguma forma. Que as pessoas acham que realmente a gente não precisa de ajuda porque a gente conheceu o Luciano Huck, a gente conhece o Luciano Huck. Mas eu nunca vou deixar de ser grato na minha vida, em momento nenhum. Cada oportunidade que eu tiver para ser grato com as pessoas que me ajudaram, eu vou ser. E o Luciano, pessoa, é ainda mais interessante do que o Luciano, apresentador. Por que eu te falo isso? A gente passou por uma pandemia, onde estávamos acomodados em casa, com 10 mil de compras que tinha no macro, casa nova, o projeto parado. Vamos ficar aqui quietinho, comendo e bebendo, esperando isso passar. Mas a gente se levantou pelo bem da comunidade sem querer saber o que ia acontecer com as nossas vidas. Vamos levantar e vamos lutar pela nossa comunidade. E um dos maiores doadores em 3 anos quase de pandemia foi o Luciano. Mas isso não é nada comparado ao que eu vou guardar pelo resto da minha vida. Assim. Eu, com Covid, eu sabia, eu falei, uma hora eu vou pegar essa parada. Eu com Covid, com a imunidade baixíssima, trombose na perna, pulmão com uma cicatriz, dificuldade para respirar na minha cama. E o Luciano e a Débora, que é assistente dele, me ligaram praticamente todos os dias, me mandaram mensagem praticamente todos os dias que eu estava na minha cama. Todo remédio, toda a medicação que eu precisava. Leva ele para o Rio de Janeiro, leva ele para São Paulo. Eu falei, eu não vou morrer no meio do caminho, eu vou ficar com a minha família. E todo o suporte que eu precisei, o Luciano Huck me mandava zap, irmão. Você tá bem, cara? Como é que tá a tua saúde? Como é que você tá? A Débora, a assistente dele, me mandava mais mensagens que qualquer pessoa da minha família. Então, eu nunca vou deixar de falar isso na minha vida. Que a gente perca doações, beleza. Mas a minha índole não me deixa, não permite que eu
deixei de ser grato. Eu não vou deixar de ser grato. Eu sempre vou ser grato a ele, sempre mesmo. E eu sei que tá puxando o saco, tá roubando ovo. Não, tô sendo grato, tô sendo grato. Se o primeira chance não. O primeira chance nunca vai acabar, porque ele é maior que eu. Então, se amanhã eu vier a óbito, Deus que me perdoe, não tô pedindo isso, não. Deus. O primeira chance permanece, ele continua, ele é maior que eu, ele é muito grande. Mas a gente chegou perto do fim, e todas as vezes que a gente chegou perto do fim, ele foi a pessoa que reergueu a gente, foi a pessoa que levantou a gente, que não esqueceu da gente. E quantos existem centenas de projetos que ele já ajudou, centenas de projetos que ele ajuda. E eu sou grato por ser um deles, que ele sempre fortaleceu assim, a gente, sempre ajudou a gente. Então, eu esqueço todo o Luciano apresentador e tudo mais, e eu sempre vou ficar com o cara que me ligava quando eu tive Covid.